A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Bom estar aqui, mais uma vez, no Momento com Deus, para trazer uma mensagem abençoadora ao teu coração. Então, você que está aí acompanhando o nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal, curta e compartilhe em nome de Jesus. Eu quero chamar a sua atenção hoje para o texto que está escrito em Hebreus capítulo 11, versículos de 23 a 29. Hebreus, capítulo 11, 23 a 29. Assim diz a palavra de Deus. Pela fé, Moisés, logo ao nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que o menino era formoso e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, tendo que, por algum tempo, ter o gozo do pecado. Teve por maiores riquezas o opróbrio de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei. Ficou firme, porque viu aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não os tocasse. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca, tentando os egípcios, se afogaram. O capítulo 11 de Hebreus fala dos heróis da fé. Fala da fé de Abel, da fé de Abraão. E nesse particular nós queremos destacar a fé de Moisés, dos seus pais. O versículo 23 diz que, pela fé, os pais de Moisés, Anrão e Joquebede, esconderam o menino por 3 meses, porque viram a formosura da criança, acreditaram no potencial daquele menino e entenderam que ali estava alguém muito especial diante de Deus. Então esse texto, esse versículo, traz para nós esta lição: eu acredito no futuro. Moisés nasceu debaixo de um decreto de morte. Os seus pais sabiam da dificuldade, mas eles acreditaram que, embora Moisés, tendo nascido debaixo de um decreto de morte do rei, eles acreditaram num futuro. Acreditaram que Moisés teria um futuro brilhante, mesmo onde todas as circunstâncias cooperavam para que ele fosse morto, para que ele sofresse. Mas eles acreditaram que havia um futuro. E esta lição de fé precisa também marcar o nosso coração. Pela fé, eu acredito no futuro melhor, num futuro de vitória. Creio na prosperidade, mesmo que haja um decreto de morte, um decreto de falência, um decreto de tragédia. Eu creio num decreto de vitória de Deus para a minha vida. E eu quero dizer para você, existe um decreto de vitória, existe um projeto de Deus para a tua vida, e o teu futuro pertence a Deus, e Deus já decretou um futuro abençoador, um futuro próspero para você. Não importa qual foi o decreto que os homens determinou para você. Não importa se o tempo é de crise. O que importa é o decreto que Deus já liberou para a tua vida, em nome de Jesus. Então, pela fé, a família, os pais de Moisés acreditaram e eles não levaram em consideração, eles não tomaram posse do decreto do rei, mas fizeram a coisa certa, pela fé, ou seja, colocaram o menino nas mãos de Deus e acreditaram: existe um projeto do céu para a vida do meu filho, pela fé eu tomo posse. Esta é a primeira lição que esse texto traz para nós. A segunda lição que esse texto traz para nós se encontra dos versículos 24 a 26. Diz que Moisés, ele preferiu deixar o palácio. Ele preferiu não ser mais chamado filho da filha do rei. Moisés acreditou que precisava estar onde Deus o havia ordenado. E Moisés deixou todo o conforto do palácio. Moisés recusou
tudo, porque pela fé ele entendeu: eu prefiro estar onde o meu Deus me mandar, onde o meu Deus desejar. É ali que eu quero estar. Moisés, ele viveu um período, ele foi educado na corte. Moisés recebeu a educação a melhor educação do mundo da sua época. Moisés aprendeu línguas porque Moisés foi treinado para ser um diplomático. Moisés foi treinado para ser alguém que iria conduzir um povo. Moisés foi criado em todo o conceito da cultura egípcia. Moisés foi preparado. Mas Moisés entendeu que todo aquele conhecimento, que toda aquela estrutura, que todo o conforto do palácio não era aquilo que Deus tinha preparado para a sua vida. E a palavra de Deus diz que nos versículos de número 24 até o versículo de número 26, diz que Moisés recusou. E o versículo 26 diz que ele teve por maiores riquezas o opróbrio de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Queridos irmãos, existe algo especial de Deus para as nossas vidas. Nós muitas vezes neste mundo estamos preocupados com os bens que possuímos, com as oportunidades que iremos ter, e nos preparamos como pessoas, nos preparamos através dos estudos, porque queremos conquistar o nosso espaço na sociedade, queremos prosperar. Moisés teve tudo isto, ele se preparou, conseguiu o seu espaço, tinha tudo que ele almejava, mas ele descobriu que existia algo melhor do que as riquezas do Egito. Existia algo melhor do que a sua posição social, que era o estar no centro da vontade de Deus. E para estar no centro da vontade de Deus, Moisés precisou recusar tudo. Tudo que ele havia conquistado, tudo que ele havia planejado, tudo, ele teve que deixar. Porque para obedecer a Deus, nós precisamos trilhar pelo caminho da renúncia. Moisés entendeu que para agradar ao Senhor, ele precisava se afastar de toda aquela estrutura que o Egito lhe oferecia. Querido irmão, a estrutura que o mundo nos oferece é uma estrutura que nos distancia da obediência de Deus. Que tenhamos esta compreensão. A estrutura do Egito não servia para Moisés. A estrutura do mundo não serve para você, porque a estrutura do mundo é pecaminosa. Os tesouros do mundo não são os tesouros de Deus. Entenda isto. Os tesouros de Deus é que são bons, e é aquilo que ele tem reservado para você. E o versículo 26 continua dizendo que Moisés, ele buscou uma riqueza maior. Ele tinha um projeto, e essa é a terceira lição desse texto, que ele buscou um prêmio melhor, uma riqueza melhor, uma riqueza onde nem a traça e nem a ferrugem é capaz de corromper. E Moisés entendeu que para alcançar essa riqueza de Deus, ele precisava deixar tudo e ir para o deserto. Moisés começou a sua caminhada no deserto, sem nada, deixou tudo, sem expectativa de encontrar nenhum favor humano, com a expectativa de falência, com a expectativa de não atravessar o deserto, mas pela fé ele tomou uma atitude, pela fé ele decidiu seguir em frente, não importando o que ele havia reservado lá na frente. Moisés só viu o deserto com os olhos carnais, mas pela fé Moisés viu uma grande riqueza. E é isto que nós precisamos também, olhar para a riqueza que Cristo tem reservado para nós. E os versículos 27, 28 a 29 mostra que Moisés partiu nesta certeza, não temendo o decreto do rei, deixou tudo, atravessou o deserto, voltou para buscar o seu povo
e com braço forte Deus libertou o Egito. Moisés celebrou com o povo a Páscoa e Moisés, assim como o povo de Israel, viram o propósito de Deus na sua vida. Querido irmão, e é esta mensagem que eu quero trazer ao seu coração. Moisés nasceu debaixo de um decreto do rei, mas os seus pais não temeram, porque eles confiaram: eu estou debaixo do decreto de Deus, e não de rei, não de autoridade humana. Então acredite, você está debaixo do decreto de Deus. Tome posse. Segundo, Moisés preferiu estar onde Deus o havia ordenado, onde Deus tinha colocado, e é por isso que ele deixou tudo. Então, deixe tudo que está impedindo você de estar perto de Jesus. Deixe tudo. O que está te impedindo de estar no centro da vontade de Deus é laço, é tropeço, é armadilha, é ação do diabo. Então deixe, renuncie essas coisas e parta para estar onde Deus deseja. E a terceira lição: Moisés buscou a riqueza de Cristo. Busque a riqueza de Cristo na tua vida. Moisés entendeu que o melhor de Deus para a sua vida não estava no palácio, estava em outro lugar, e ele precisava seguir o caminho do deserto. Entenda, querido, o melhor de Deus para a sua vida não está naquilo que está atrapalhando a tua comunhão com Deus. Por isso, renuncie, parta e siga Jesus Cristo. E que Deus, em Cristo Jesus, se digne de aplicar esta palavra ao teu coração, em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ter acompanhado até o final desse vídeo. Se você ainda não se inscreveu, aproveite, curta, inscreva-se em nosso canal e compartilhe com seus amigos. Acompanhe também a nossa página no Facebook e no Instagram. O link está na descrição aqui do vídeo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.